Olá, boa noite a todos. Hoje é sexta-feira, 12 de agosto. A gente abre a segunda edição de hoje falando sobre um avanço no direito das mulheres. Foi aprovado um projeto de lei que dispensa a autorização dos companheiros para procedimentos de esterilização voluntária. Confira na reportagem da Luciane Coman. Como o Glauco Passa chamou, os heróis de mãos amarradas, Guilherme. A gente viu ali a sequência do segunda edição. Esse é uma reportagem sobre as ambulâncias do SAMU. Já vai dar tempo da gente recuperar ainda a questão do chamar agora. Então vamos chamar agora o direito das mulheres, um avanço, uma quebra no paradigma do machismo. Na tela. Fernanda tinha uma certeza: não queria engravidar. Aos 26 anos, durante o curso de enfermagem, ela descobriu que pela lei já poderia fazer a laqueadura, mas ouviu não de 2 médicos. O principal motivo que me deram não foi nem o fato de eu não ter filho, e sim o fato de eu não ser casada. E aí me disseram, nas duas situações: ah, mas e se tu casar e o teu marido quiser ter filho? Eu já tinha idade perante a lei, eu tinha de 26 para 27 anos, mas foram os argumentos que eu escutei. Esta advogada especialista em direito da mulher explica que a dificuldade é recorrente. O avanço dos direitos das mulheres é tido quase como um não direito ou um direito menor, que há a legislação, mas não se cumpre. Nesta semana, o Senado aprovou um projeto de lei que amplia o acesso à laqueadura e elimina a necessidade do aval do companheiro para a realização do procedimento. A proposta também reduz de 25 para 21 a idade mínima para a esterilização voluntária. O projeto de lei estabelece ainda que a mulher precisa comunicar com 60 dias de antecedência o desejo de fazer o procedimento. As regras também valem para homens que pretendem fazer vasectomia. O texto depende da sanção presidencial. Para esta integrante da Comissão de Direito Médico da OAB de São Paulo, a mudança traz mais clareza à legislação. Não deixe o seu direito ser violado. Se está na lei, ele precisa ser cumprido. Não deixe ser calada, às vezes por um médico, por algum enfermeiro, alguém dentro de um hospital que tenta mudar essa visão. As novas regras podem evitar que outras mulheres passem pela mesma situação que a Fernanda. Eu me senti violada, me senti desrespeitada e, na verdade, praticamente anulada em relação ao que eu gostaria e ao meu desejo. Simplesmente as pessoas acharam, esses profissionais, acharam que podiam decidir por mim e, pior ainda, acharam que um futuro marido poderia decidir por mim. Eita, sociedade machista, quando as mulheres vão ser donas do próprio corpo? Fica a pergunta no ar. Seguimos por aqui, olha o sucateamento de ambulâncias em Alvorada, aqui na Grande Porto Alegre. Mostramos aqui a denúncia de um socorrista do SAMU sobre as precárias condições das ambulâncias. Hoje, uma das ambulâncias que estava funcionando estragou no meio do caminho. A gente vai à redação conversar com a Lu Coman. Boa noite, Lu. Boa noite, Chemali. Pois é, isso foi no final da manhã de hoje. Uma das únicas ambulâncias que estavam funcionando em Alvorada, olha só, estragou. A equipe havia sido acionada para atender um chamado feito pelo 192 de uma criança que estava tendo uma crise convulsiva numa escola da cidade. Mas aí os socorristas ficaram pelo meio do caminho. A Prefeitura de Alvorada informa que isso ocorreu com uma ambulância de suporte básico e que o veículo já foi substituído. Com isso, a cidade segue com 2 ambulâncias disponíveis para o atendimento da população. Hoje, no SBT Rio Grande, a secretária de Saúde, Neuza Bruzzi, garantiu que os serviços não estão prejudicados. Vamos ouvir, Chemali. Eu conheço toda a nossa frota. Nós temos o parecer dos mecânicos das empresas que prestam o serviço, né? E eles disseram que pode rodar sim, né? Então, é um profissional habilitado na área da mecânica, né? Pois é, Lua, a secretária Neuza Bruzzi conversou com os nossos colegas Glauco Paz e Guilherme Roquette. Agora, as explicações, as justificativas da Prefeitura de Alvorada a mim não convenceram. Até porque os números não fecham, né, Lu? Recebem R$370 mil por ano do governo federal e os números não fecham. A gente vai voltar a tocar nesse assunto na semana que vem, né, Lu? Combinado? Combinado, até porque eu quero ouvir também mais explicações. Tá certo. Obrigado a Luciane Coman. Já já a gente conversa com a Lu, direto da redação aqui do SBT. Agora, atenção,
para quem quer empreender ou já está tocando o próprio negócio. Estão abertas as inscrições para a segunda turma do curso prático e grátis de empreendedorismo. A próxima edição acontece no 4º Distrito, aqui em Porto Alegre. Daiane participou da última edição do curso que aconteceu na Restinga. O projeto é uma parceria com a Besouro, Agência de Fomento Social e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Através das aulas práticas, ela conseguiu se qualificar na empresa de confecção especializada em roupas para a religião afro. E assim triplicou o faturamento em apenas 3 meses. Depois desse curso eu consegui empreender muito melhor, muito melhor. Tanto quanto marketing, como fazer marketing, como acolher o cliente, como fazer a pesquisa de mercado, como fazer precificação do meu produto. E foi muito, muito excelente. Cresci muito, a minha empresa cresceu muito. A confecção da Dai começou na pandemia. Durante o isolamento, passou a costurar máscaras dentro de casa. Isso fez ela lembrar que a paixão pelo hobby poderia virar profissão. E com o auxílio do projeto Empreende Poa, o empreendedorismo social ganhou um aliado. Além de todo o conhecimento e a mentoria, né, que ele tem por 3 meses, existem outros projetos, a questão do microcrédito na prefeitura, que pode também ser um incentivo, né, para ele abrir o seu negócio. Daiane garante que a didática é super acessível. Qualquer pessoa aprende muito rápido. É muito bom, foi muito bom o curso mesmo. Interessados têm até o dia 24 de agosto para se inscrever no site do projeto empreendepoa.com.br. Flagrante de imprudência no trânsito. Em Passo Fundo, um skatista ignorou um princípio básico de segurança. É o destaque que abre agora o nosso Giro de Notícias. O jovem skatista passou o sinal vermelho e surpreendeu a motorista deste carro, que não conseguiu evitar o choque. Com o impacto, o rapaz acabou sendo arremessado. Ele teve ferimentos nas pernas e foi levado ao hospital em estado estável. Uma estudante de 18 anos morreu depois que a van onde ela estava foi atingida em cheio por um caminhão na manhã desta sexta-feira. Na hora do acidente, havia bastante nevoeiro. O motorista do micro-ônibus, de 69 anos, sofreu ferimentos leves. O caminhoneiro e o outro passageiro da van não se feriram. Um idoso quase ficou sem a bicicleta em Passo Fundo. Você ouviu bem, eu disse quase. Isso porque o assalto dos ladrões foi frustrado depois que um vizinho ouviu barulhos da dupla. Após visualizarem a bicicleta no pátio de uma residência, os bandidos iniciaram a tentativa de furto da bike. Ao ouvir os barulhos feitos pelos bandidos, o homem foi para a sacada e, com a arma em punho, conseguiu render a dupla. Este homem que aparece com a arma na mão não é policial, mas tem porte de arma. A brigada não foi chamada. Um susto para moradores deste condomínio na capital. Por volta das 6 da manhã de hoje, um incêndio tomou conta do estacionamento do prédio, que fica no bairro Jardim Botânico. 7 carros foram totalmente queimados e 4 ficaram parcialmente destruídos. O corpo de bombeiros foi acionado por um dos funcionários da portaria e, em seguida, os moradores foram avisados para deixarem os apartamentos. Por sorte, ninguém ficou ferido. Agora, olha essa história. Um casal foi preso em uma operação batizada como Rapunzel. Luciane Coman, só um nome que é curioso, né? Esses traficantes aí surpreenderam até a polícia e de várias formas, minha amiga. Conta pra gente. Pois é, Chamali. Esse nome, né? A Operação Rapunzel, por causa do jeito que o traficante encontrou para vender as drogas. Assim como a Rapunzel fazia, ele atendia os clientes pela sacada, só que ao invés de jogar as tranças, jogava drogas. A polícia descobriu isso por meio de uma denúncia anônima e passou a monitorar o local lá no bairro Fátima, em Cachoeirinha. Depois de conseguir os flagrantes, montou então essa operação. Hoje foram presos um homem de 31 anos e a esposa dele de 21. Detalhe é que o homem já tem 2 passagens por tráfico, já foi condenado, recebeu condicional com o uso da tornozeleira eletrônica, que foi rompida no dia 4 de agosto.
No momento da prisão, Chemalho, o casal estava com uma filha de 6 meses que estava no colo da mãe. Os policiais acharam drogas dentro da roupinha do bebê. Olha que absurdo. Meu Deus. Além disso, na hora de revistar a casa, outra surpresa. O traficante escondia armas e munições numa bolsa pendurada no telhado. Os dois foram encaminhados ao sistema prisional. Chemalho. Tá certo, Lu. Obrigado pelas informações. A gente segue por aqui com essa notícia. Olha, a Justiça Federal decidiu anular o júri de um assassinato de grande repercussão aqui no estado. Eu estou falando da morte do ex-presidente do Conselho Regional de Medicina, Marco Antônio Becker. O oftalmologista morreu com 4 tiros. O crime aconteceu há quase 14 anos. Isso mesmo, 2008. O julgamento dos 4 réus estava marcado para esta segunda-feira, dia 15. Mas o Ministério Público Federal pediu a suspensão do júri por ter dúvida sobre a validade de uma nova prova anexada ao processo relacionada à motocicleta usada pelos assassinos. Vai ser preciso fazer uma nova perícia e, com isso, o júri não tem data para acontecer. Aí, mais uma manobra jurídica empurrando um julgamento no Tribunal do Júri. O nosso assunto agora é um verdadeiro mistério. Faz 166 dias que familiares de um casal de Cachoeirinha vivem uma angústia sem fim. Eles não sabem o que aconteceu com o seu Rubens e a dona Marlene. Até o momento, 2 pessoas foram presas, mas há poucas pistas do paradeiro. O mistério intriga familiares e amigos. Eles eram fora de série, né? A Marlene entrou na vida do Rubens depois que ele ficou viúvo. Pessoa maravilhosa. Há quase 6 meses, ainda não se sabe o paradeiro de Rubens Eger, de 86 anos, e Marlene Staff, de 53. A casa fechada segue intacta, na esperança de uma nova perícia. Para não correr dúvidas que foi mexido, que alguém está alterando alguma coisa, a gente preferiu deixar fechada até ter uma resposta definitiva do que aconteceu mesmo, né? Há 3 meses eu entrei na residência, logo após ser encontrado amostras de sangue na parede, que depois foi comprovado pelo exame de DNA que era de Rubens. No dia 27 de fevereiro, Rubens e Marlene foram vistos pela última vez. A filha adotiva e o neto foram ao local com o pretexto de almoçar com o casal. Colchões foram colocados na parte de fora da residência para tirar a visão da câmera de segurança da casa vizinha. 2 dias depois, familiares procuraram a polícia para registrar o desaparecimento do casal. Em maio, Cláudia de Almeida Eger e Andrew Eger foram presos. A filha e o neto foram denunciados pelo Ministério Público por homicídio triplamente qualificado, também por maus tratos contra animais e ocultação de cadáver. A denúncia foi recebida pelo Tribunal de Justiça. Os 2 agora são réus no processo. Por enquanto, não há data para o julgamento. Novos depoimentos e coleta de provas ainda devem ser feitas, como a movimentação do cartão utilizado pela filha. Teria comprado uma ferragem, parece lona, pá, luva, ferramentas assim de escavação mesmo, né? Que daí cada vez fica mais assim concluído mesmo que foi um crime premeditado, né? E ela tomou todos os cuidados, eu acho, de repente, para mascarar e ocultar os corpos, no caso, né? Enquanto isso, a família espera a justiça. Tá aí, não existe crime perfeito, mas cedo ou mais tarde a verdade vem à tona. Hora de esporte aqui no Segunda Edição. Olha, a noite passada foi de extrema decepção para o torcedor colorado, mas é bom já olhar para o final de semana, porque o Brasileirão continua. Uma noite que ainda dá o que falar. E infelizmente nas penalidades aí fomos infelizes e temos que seguir. Eu acho que o futebol às vezes ele é muito injusto. A equipe teve um desempenho muito bom, a gente controlou bastante o jogo. Mas, infelizmente, na frente do gol, a gente não conseguiu fazer. É mais uma eliminação diante do torcedor do Colorado. E pior, a Copa Sul-Americana parecia um caminho muito bom para a equipe voltar a ser campeã. As semifinais terão Independiente Del Valle e Melgar, São Paulo e Atlético Goianiense. Domingo, o Inter recebe o Fluminense pelo Brasileirão. A chavinha tem que virar. Eu tenho... Para mim, sempre procuro falar com o torcedor do time que eu dirijo, o nosso torcedor do Internacional. E quando falta alguma coisa, é porque ainda não estamos preparados para ser campeão. Amanhã, o Grêmio visita o CRB em Maceió pela Série B.
Nicolas, suspenso, está fora e dá lugar a Diogo Barbosa. O provável time de Roger está na tela, quase igual ao que goleou o Operário no meio de semana. O tricolor navega em mares calmos na Série B e tenta diminuir a diferença para o líder Cruzeiro. Calmaria, turbulência. O fim de semana da dupla Grenal começa bem diferente. Mano Menezes dizendo o óbvio. Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, começou oficialmente mais uma edição do Festival de Cinema de Gramado. E daqui a pouco a gente faz uma viagem pela história desse evento, que esse ano completa 50 edições. Voltamos já já. Voltamos ao vivo com a Segunda Edição para todo o nosso Rio Grande e para falar de um evento que, sem dúvida, é um orgulho para todos nós gaúchos. Começou oficialmente hoje à tarde o Festival de Cinema de Gramado. E essa é uma edição histórica. Primeiro porque o festival está completando meio século, 50 edições. E também porque voltou a ser presencial depois de 2 anos em formato online por causa da pandemia. É momento, sim, de celebrar um evento repleto de histórias. Tudo começou de forma despretensiosa, numa mostra de cinema durante a Festa das Hortênsias. Depois de 3 edições de sucesso, os organizadores entenderam que esse seria um caminho interessante para divulgar a cidade. Nascia o festival no início da década de 1970. Muitas produções foram combinadas aqui, muitos encontros aconteceram e foram produtivos demais para o cinema brasileiro. A nossa cidade, o nosso festival, tem sido, ao longo desses 50 anos, um palco de resistência do cinema, do audiovisual e, de uma forma mais geral, da cultura brasileira. Nas paredes do Palácio dos Festivais, um pouco da história. Referências a Arnaldo Jabor e Tom Jobim, premiados na primeira edição. Ao longo de 50 anos, sobreviveu à censura do regime militar e ao esvaziamento da produção nacional no início dos anos 90, o que levou os organizadores a internacionalizar o festival por falta de filmes brasileiros. O festival ele aconteceu sempre, mesmo que a duras custas. Se a gente for colocar a época de ditadura ou própria época da pandemia, ele continua acontecendo de maneira virtual. Quanta história! Quanta gente passou por esse palco! Quantas carreiras foram impulsionadas pelo Festival de Gramado e por essa estatueta. O Kikito, originalmente esculpido em madeira, hoje é feito de ferro banhado a bronze. O desfile de celebridades pelo tapete vermelho que atravessa a Rua Coberta sempre foi um ponto alto do evento. Achamos até esse registro de uma entrevista do ator Tarcísio Meira a uma equipe da TVS, o embrião do SBT. Ver os famosos passando, conhecer um pouco da história também, né, do cinema, do início ao fim. Tietando. Tietando, com certeza. Cada famoso é um flash. É o mundo mágico do cinema que nasce da combinação do projetor com a telona e mexe com o nosso imaginário e emoções. O Festival Cinquentão está aí para não deixar a 7ª arte ter fim. É o charme da Serra Gaúcha com o Festival de Cinema durante toda a semana. Notícias sobre o festival até o próximo sábado, dia 20, no encerramento e a entrega dos grandes troféus e do Kikito. E olha, a noite desta sexta-feira tá para lá de especial na tela aqui do SBT. Isso porque, logo após o programa do Ratinho, a colega Carla Vilhena comanda o especial Nossos Pais, onde ela acompanha parte da rotina de alguns dos principais nomes do SBT dentro e fora do ambiente de trabalho. A gente está acostumada com eles na frente das câmeras, cheios de brincadeiras, divertindo as famílias do Brasil. Essa aqui é uma felicidade. Mas já imaginou como os nossos apresentadores são dentro das próprias casas? Quem cozinha nas férias? Fala aí. Aqui você vai conhecer um lado das estrelas do SBT que quase ninguém viu. E eles vão mostrar que não basta apenas ser pai, tem que participar, e muito. Hoje, 11 da noite, especial Nossos Pais.
Tá aí, não basta ser pai, tem que participar sim da vida dos filhos e os filhos da vida dos pais. A gente vai encerrando essa segunda edição de hoje, nessa sexta-feira especial, desejando a todos os pais no próximo domingo um feliz Dia dos Pais, com homenagem de todos os colegas do SBT aqui de Porto Alegre. Tá aí o seu Flávio, todos eles aí, ó, uma grande homenagem de toda a nossa equipe. Afinal de contas, os filhos e também os pais se respeitam, se amam muito aqui no SBT. Tá aí, ó, imagens de vários colegas com os seus pais, enfim, com seus filhos. Obrigado à companhia, um baita domingo, feliz Dia dos Pais a todo mundo e a gente volta na próxima segunda-feira. Tchau, tchau!